Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou cumprir a minha promessa feita lá no episódio anterior e vou dar para vocês, vou contar para vocês uma notícia muito boa que os nossos amigos jupiterianos nos deram. Mas antes de eu contar essa notícia para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia nas suas vidas, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos e principalmente, gente, muita esperança, porque a gente já está assim caminhando já para o ápice da transição planetária. E vamos então, por conta disso, continuar orando com muita fé, com muita confiança no nosso Cristo amado, que é o nosso diretor planetário, que está muito bem conduzindo todo esse processo. Vamos aí continuar, gente, orando, pedindo pela paz no planeta todo, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, que foram sedes das últimas estações da discórdia. Vamos orar pelo finalzinho aí da operação de libertação das almas escravizadas. E vamos fazer aquela mentalização bem bacana, gente, sobre o Oriente Médio todo, imaginando um raio azul bem bonito partindo das esferas elevadas do planeta, para que todos os corações ali se pacifiquem, tanto dos encarnados como dos desencarnados, porque ali, gente, é uma região muito conturbada desde os primórdios, desde o início das nossas civilizações aí, que o negócio lá já era complicado. Então, é uma área que requer muito a nossa mentalização e o nosso amor e carinho para que possa haver uma pacificação de todos os corações das pessoas que estão lá habitando naquele lugar. Vamos também fazer uma mentalização bem bonita para toda essa área de guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, pedindo que a paz possa se fazer o mais breve possível, porque é inadmissível nós estarmos aí no século 21 com guerras acontecendo. A gente sabe que não é só a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, existem outros conflitos no planeta, por isso que nós também pedimos que, em primeiro lugar, se faça uma oração pela paz mundial, pela paz no planeta todo, né? Então, gente, é isso, mas vamos à notícia, porque conforme eu tinha prometido, vou passar para vocês a maravilhosa notícia que foi dada pela equipe dos nossos elevados vizinhos de Júpiter, né? E eles começaram, o que eles falaram? Não sei se vocês estão sentindo, mas eu aqui estou detectando uma melhora sutil na nossa psicosfera. Sabe assim, gente, aquele ar assim de assim, um alívio, eu não sei nem explicar, mas assim, parece que, claro, os problemas estão acontecendo, tem coisas acontecendo, mas parece assim que aquele peso, aquela coisa esmagadora, parece que deu uma aliviada. Então eu queria até, se vocês estão percebendo isso, por favor, me escrevam. Eu vou até fazer uma enquete sobre isso. Acho que é até melhor, vou fazer uma enquete perguntando para vocês se vocês estão
percebendo alguma melhora sutil aí na psicosfera, tá bom? Porque eu estou percebendo, né? Mas enfim, e eu, no dia que eu recebi essa mensagem, né? Realmente estava um dia assim, gente, ensolarado, bonito, tava assim com um ar de primavera, sabe? Aquele ar de primavera esperançoso, que a gente fica com o espírito mais elevado, aquela esperança que a primavera sempre nos traz, né? E eles já chegaram com a notícia. Eles falaram: então nós temos uma ótima notícia. Os principais trevosos do planeta entraram em profundo colapso. Aí uau, imediatamente, quem que veio na minha cabeça? Shiva e Vishnu. Porque vocês sabem que a elite trevosa aqui do planeta, a elite, né, a crème de la crème, né, dentro da pirâmide é aquele toquinho lá em cima da pirâmide, que é constituída por 3 seres muito poderosos, muito malvados, muito antigos, que eram Javé ou Brahma, Shiva e Vishnu, a tal Trimurti, né, que eles falam. E Javé já estava em coma, já está em coma já faz alguns anos. E agora, gente, qual a notícia que nos foi dada? Que Shiva e Vishnu colapsaram também. E os jupiterianos confirmaram, falaram sim, Shiva e Vishnu estão colapsados. Seus perispíritos não resistiram mais e entraram em profundo colapso, acompanhando o seu chefe Javé ou Brahma, como vocês prefiram chamá-lo. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu confesso que eu fiquei muito feliz com essa notícia. E vocês? E eles falaram, os jupiterianos, né? Falaram: é mesmo, meus filhos, vocês devem ficar muito felizes mesmo, porque a Hidra de Lerna perdeu as suas principais cabeças e as demais agirão de forma autônoma, enfraquecendo sobremaneira as hostes do mal. Bem, para quem não sabe, a Hidra de Lerna, na mitologia grega, era um monstro que era filho de Tifão e Equidna. E esse monstro, ele habitava um pântano junto ao lago de Lerna, na Argólida, cada nome, né, gente? O que hoje equivaleria à costa leste da região do Peloponeso, tá? E esse monstro, a Hidra, ela tinha corpo de dragão e várias cabeças de serpente, tá? Era um monstro que era mortal. Ele era mortal, porque apenas o hálito dele já matava a quem se aproximasse dela. A Hidra era assim. E ela possuía também um veneno letal que era terrível. E quem matou esse monstro foi Hércules, ou Heracles, né? Hércules é romano, o nome romano, e Heracles é o nome grego, mas é a mesma entidade. Que ele foi decepando as cabeças da Hidra e foi queimando os cotocos para que não nascessem novas cabeças. E por fim restou apenas uma cabeça que seria imortal, a mais poderosa de todas, que foi decepada e enterrada por Hércules sob uma grande pedra. E esse mito da Hidra de Lerna é um dos 12 trabalhos de Hércules. Então, os jupiterianos fizeram essa correlação para a gente ter uma ideia, né? Que nós temos a elite trevosa, como uma grande Hidra de Lerna, com várias cabeças, mas as principais cabeças, 3 principais cabeças, né? Que são Brahma ou Javé, Shiva e Vishnu, estão
colapsadas, estão fora de combate. E a galera da luz, pessoal, está em festa com isso, comemorando esta excepcional e benéfica situação. Porque vocês se lembram, inclusive, não faz alguns episódios atrás, já tínhamos tido a notícia de que a elite trevosa estava quase colapsando, né? Eu, na época, quando recebi a notícia, ainda achei que ia demorar mais tempo, mas acabou, gente, graças a Deus, sendo mais rápido do que eu própria estava imaginando, né? E eles continuaram contando para nós, os jupiterianos. Eles falaram, olha, os áulicos são os puxa-saco lá, que ficam cuidando lá dessa elite trevosa, né? Os áulicos desesperados buscam reavivar esses seres a qualquer custo, tá? Por isso que nós tivemos tantas ondas sistemáticas de desespero e medo que muitos de nós estávamos captando. Depois daquela grandona que teve, ainda teve umas outras que a gente captava e tal, meu Deus, o que está acontecendo e tal, né? Então eram eles tentando aurir energia negativa para alimentar esses seres, para ver se eles saíam do coma, tá? E, na verdade, o que a gente está captando, que muitos ainda estão captando, é o desespero desses seres que sabem estar derrotados para a luz, gente. E o nosso Cristo, né, está muito alegre com o desenrolar dessa situação, porque essa nova disposição energética, ela favorece sobremaneira a suavização na transição planetária. E esses seres, antes deles entrarem em colapso, o Shiva e o Vishnu, eles tentaram uma última cartada, que foi aquela onda terrível que permeou o planeta todo, aquela onda de pessimismo e desânimo que todo mundo percebeu, e eles fizeram essa última tentativa arrebanhando uma imensa quantidade de energia, de medo e desespero e ansiedade junto a nós encarnados, com o objetivo de despertar Javé. Que eles pensaram assim, senão a gente já está quase colapsando. Vamos tentar fazer esse experimento e vamos canalizar no Javé toda a energia que a gente conseguir, porque se a gente conseguir despertar ele, a gente também está salvo. E aí a gente acorda, se junta, vamos juntar nossas energias para combater o Cristo, para combater a luz e por aí afora, né? Dentro do pensamento trevoso da cabeça deles. Porque, mesmo eles sendo rivais, eles tentaram despertar Javé para que, unidos no mal, conseguissem eles combater a luz e o Cristo planetário e por aí vai. Isso que eu acabei de falar, né? E essa notícia, atentem mesmo que eu vou falar, porque essa notícia do colapso deles ainda não se espalhou pelo umbral, porque eles não querem, isso aqui é que nem aqui na Terra também, né? Eles não querem que essa notícia se espalhe, de que esses seres estão colapsados, porque eles vão se ferrar, né? Essa que é a verdade, tá? Porque sem o comando central, o que vai acontecer? O pessoal do segundo escalão vai começar a lutar entre si para ver quem é que consegue herdar o trono vago das trevas, tá? E o que os nossos irmãos jupiterianos falaram? Eles disseram assim, que eles acreditam que no momento em que essa notícia se espalhar mesmo, a debandada que vai haver das legiões trevosas, assim, elas vão desertar mesmo, porque está todo mundo muito cansado de ficar trabalhando nesse regime de opressão que as trevas trabalham. Então, quando a notícia espalhar, a galera vai
correr, diz que vai ser uma deserção imensa para eles se apresentarem, para se entregarem aos missionários da luz, tá? E é claro que sem esse comando central trevoso de grande inteligência, vai ficar tudo mais fácil para a luz, porque vai ficar tudo mais desorganizado na parte das trevas, né? E eles falaram, é claro que a melhoria, ela será lenta, mas já é observável. Isso que eu falei, uma melhoria sutil na psicosfera. E eles falaram, quanto mais vocês orarem, mais rápido vocês vão conseguir essa melhoria. E eu, gente, realmente, eu confesso para vocês que eu tô assim super feliz, super contente, né? E aí eles continuaram falando, né? Disseram assim, olha, nós esperamos, meus filhos, que a terceira nave cargueira venha a se completar de forma bastante rápida e que a quarta e última nave gigante cargueira inicie o seu carregamento. E aí eu perguntei para eles como é que será o procedimento que Miguel Arcanjo vai adotar com esses seres colapsados quando houver o ápice da transição, né? Como é que eles vão ser tratados? O que vai acontecer com eles, né? E eles responderam, eles falaram assim, estes seres em coma, eles serão levados por Miguel, que eles se chamam tudo pelo nome, né? Tudo brother, né? Até o portal dimensional que foi aberto, aonde eles receberão uma dose de energia suficiente para que eles saiam do coma e despertem para receberem as suas sentenças. E logo na sequência, eles já partirão pelo portal, levados por Miguel Arcanjo, rumo a seu exílio no tal planeta em formação, em estado ígneo. E eles irão junto com todos os seus asseclas que não se entregarem aos missionários da luz. E haverá também nesse portal a presença da galera do segundo escalão das trevas que vier a se intitular herdeiros do trono das trevas desocupados. Então, gente, o negócio é sério. Essa turma que vai ficar brigando para ver quem que assume o comando da elite das trevas vai se dar muito mal, porque se houver um vencedor que diga, não, eu agora sou o bambambam, nós agora que mandamos, vão todos para o portal e vão para o planeta ígneo, eles não vão para o mundo primitivo não, tá? Então a coisa é séria e esses trevosos aí tem que pensar com calma no que eles estão fazendo, no que eles estão se metendo, porque a luz ela é amorosa, ela é assertiva, mas ela é muito séria e vai fazer tudo que tem que ser feito. E o exílio deles é uma coisa que já é certa. Agora, para onde eles vão ser exilados vai depender do livre-arbítrio deles. E os nossos irmãos jupiterianos disseram o seguinte: veremos o desenrolar da questão e como reagirão esses seres do segundo escalão das trevas. Dessa forma, terá Jesus ótimas informações para apresentar na convenção de Júpiter que tanto interesse te desperta. Realmente, gente, eu tô assim super curiosa com essa convenção lá em Júpiter, né? E eu então perguntei para eles se com o colapso desses principais líderes trevosos, se haverá uma melhoria nos conflitos mundiais. E vejam só o que eles responderam. Eles falaram assim:
Infelizmente, o colapso da elite trevosa não terá um efeito imediato em vossas guerras e sistemas políticos e religiosos de opressão, pois o segundo escalão trevoso continuará fazendo seu papel junto aos encarnados trevosos que os servem. Aí, a psicosfera, apesar disso tudo, começará a melhorar suavemente e muitos sentirão já um certo alívio. Poderá haver ainda algumas ondas trevosas organizadas pelo segundo escalão, principalmente na ânsia de obter o domínio das trevas, mas essas ondas não terão a mesma intensidade das ondas organizadas pela elite trevosa. Para eles, para a elite trevosa, essa elite que está colapsada, já acabou a chance de redenção aqui no vosso planeta. Isso eles falando, né? O tempo deles aqui na vossa terra se esgotou. Sistematicamente, eles recusaram a chance de redenção através das reencarnações, de modo que, deliberadamente, puseram-se eles ao largo de participarem do maravilhoso experimento de aceleração na evolução das mônadas, né? E então, agora, eles terão que amargar um longo tempo em depuração energética dolorosa no planeta de exílio. Tudo isso lhes foi explicado e mostrado para a elite trevosa, né? Mas eles, em sua arrogância e psicopatia, rejeitaram a preciosa chance de evoluir sem tanto sofrimento. É uma pena, mas a escolha foi deles. No futuro, se eles demonstrarem algum arrependimento, a misericórdia divina se lhes fará presente. Depende deles por agora, e vão receber um tratamento severo para drenar a energia má e iniciar o processo de descristalização dos seus corações. E eu então pensei, né, que Deus tem seus meios de lidar com eles, né? Por mais trevosos que eles sejam e coisa e tal, Deus tem as formas de ir fazendo com que eles acabem caindo num processo de reflexão. E acho que é isso que vai acontecer quando eles forem para esse planeta ígneo, né? E os jupiterianos concordaram, falaram: exatamente, minha filha, Deus tem os seus meios para resgatar a todas as suas criaturas, absolutamente todas, pois ninguém é perdido por ele, né? Inclusive, gente, na própria Bíblia isso está escrito, porque quando Jesus diz que ele não perderá nenhuma das ovelhinhas que lhe foram confiadas pelo Pai. Então, é o tipo da coisa, às vezes os espíritos não têm mais merecimento para ficarem no planeta Terra aqui, porque vai passar de nível, mas eles serão transferidos para outro orbe, aonde eles vão ter condições de continuarem com a sua evolução, seu projeto de evolução espiritual. Desculpa, gente. E eu, então, agradeci muito a eles pela ótima notícia e pela presença, desejando muito sucesso na organização da convenção lá no planeta deles, que haverá, né, que é uma convenção de um porte assim, nossa, gigantesco, né?
E eles então responderam dizendo que agradeciam o carinho e os bons votos de sucesso na convenção e que quanto a nós, que eles nos auxiliam de bom coração e que eles estão muito contentes de que nós já estejamos nos aproximando do ápice num movimento de suavização. E falaram, vocês ainda terão grandes desafios a vencer, mas serão as últimas provas e expiações do vosso lindo planetinha azul. E então eles foram se despedindo, né? Muito queridos, e foram embora. E na sequência, então, veio o nosso querido capitão, que deu mais detalhes sobre esse colapso da elite trevosa e que eu vou contar para vocês no próximo episódio, porque esse aí já tá ficando comprido demais, né? Mas assim, gente, resumindo, é isso. Esse colapso da elite trevosa foi algo de uma extrema importância para o avanço do progresso da luz aqui no nosso planeta. Porque esses seres, pela antiguidade deles, eles são muito inteligentes e eles, então, arquitetavam todo um plano de ataque contra a luz. E que agora, com o colapso deles, porque os perispíritos deles não se aguentaram mais, colapsaram mesmo, o que acontece? Vai ficar, fogo no parquinho, gente, vou ser sincera com vocês, vai ser fogo no parquinho, porque vai isso detonar uma luta entre todos os grandes líderes do segundo escalão que almejam assumir a liderança de uma elite trevosa. Então, eles vão começar a lutar entre eles, né? E infelizmente eles vão se utilizar dos encarnados para isso, principalmente os encarnados trevosos que os servem. Mas então vai passar a ser uma situação assim de conflito mesmo, é o conflito pelo conflito, né? E isso vai infelizmente se refletir em toda a nossa situação mundial. Por isso agora mais do que nunca, não é para ficar com medo, tá? É para a gente orar, continuar orando, gente, pela paz, que aí a gente vai conseguir dar uma contrabalançada aí nessa grande reação que vai haver, tá? Porque a gente pode dividir, quando essa notícia realmente se espalhar pelo umbral, e ela vai se espalhar, que eles não vão conseguir segurar o segredo por tanto tempo, nós vamos ter dois grandes grupos entre os trevosos, vai haver uma divisão. Vai ter a galera que vai se ligar que a batata deles está assando e vão correr para se entregar aos missionários da luz, que é esse grande fluxo de desertores para os quais a nossa espiritualidade de luz está se preparando, né? Para receber, para bem receber, para não ficar ninguém para trás, ninguém ser recapturado, todas essas coisas, né? E a outra metade que vai ser constituída pelos seres muito trevosos, ainda muito, né, sem luz, que vão ficar brigando, lutando entre eles para ver quem é que vai conseguir ascender a esse poder aí da elite trevosa. Mas, o que acontece? Eles vão ficar brigando entre eles ali. Então, vai ser um negócio mais desorganizado, mais tumultuado, que a gente vai ver e vai dar a impressão que, ai meu Deus, piorou tudo. Mas não, gente. Vocês que estão seguindo o canal, vocês que estão despertos, que estão acompanhando, vão saber que são realmente os estertores do mal aqui no nosso planeta. Tá bom, gente? Então, sem medo, vamos continuar orando, gente. A notícia é boa, muito boa mesmo. E eu estou muito, muito feliz em poder transmiti-la para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer a enquete
E eu sou a Luíse Castanhedo, espero vocês no próximo episódio aqui desse canal, tá? Um grande abraço e até lá!